Bem-vindo, doutores! Nesse vídeo vou falar a respeito da responsabilidade civil médica no erro de diagnóstico, apontando alguns critérios que definem quando há condenação ao pagamento da indenização ao paciente. Aguardo vocês após a vinheta. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Mundim e eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo em que eu conto um pouco mais sobre a minha carreira profissional, o motivo pelo qual eu criei o canal e os objetivos, até para que você tenha mais segurança a respeito das informações que eu vou passar para você. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Antigamente, o médico não tinha em mãos meios para diagnosticar de forma eficiente. Com o avanço tecnológico das últimas décadas na área da saúde, permitiu-se a realização de diagnósticos mais precisos, possibilitando inclusive a detecção de patologias em estados iniciais e o mapeamento de alterações orgânicas vinculadas a doenças ainda não manifestadas. Nesse novo cenário, houve uma significativa redução da margem de erro do diagnóstico médico. O profissional zeloso deve atuar nos limites das balizas impostas pelo Código de Ética Médica. Se por um lado o artigo 32 impõe a utilização de todos os meios disponíveis de diagnóstico cientificamente reconhecidos e a seu alcance, o artigo 35, por outro lado, veda o exagero na gravidade do diagnóstico para exceder o número de visitas, consultas ou outros procedimentos médicos. Mas antes de prosseguir, duas perguntas básicas e essenciais se impõem. Primeira, qual a definição de diagnóstico? Segunda, quais são suas etapas básicas? Diagnóstico vem a ser o conjunto de atos médicos com a finalidade de reconhecer, identificar e interpretar sinais característicos da doença, para estabelecer a terapêutica adequada e necessária à obtenção da cura. Já a certeza diagnóstica exige algumas etapas preliminares necessárias que podem ser reunidas em dois grupos. Primeiro grupo, a coleta de dados com a averiguação de todos os sintomas por meio dos quais se manifesta a doença e a sua interpretação adequada. Exploração completa de acordo com os sintomas encontrados, utilizando todos os meios ao seu alcance, procedimentos e instrumentos necessários. Aqui me refiro aos exames laboratoriais, radiografias, eletrocardiografia e por aí vai. Segundo grupo, interpretação dos dados obtidos previamente, coordenando-os e relacionando-os entre si, comparando-os com os diversos quadros patológicos conhecidos pela ciência médica. Como se nota, o diagnóstico não é uma operação matemática. Por isso, a princípio, o erro diagnóstico é excusável, ou seja, aquele que seria cometido por qualquer médico prudente atuando nas mesmas condições externas que o demandado. É o erro inevitável. Há uma análise objetiva do profissional padrão em conhecimento esperado naquelas mesmas condições de trabalho e dos meios que dispunha. Imaginemos, infelizmente, uma situação muito comum. Paciente carente, internado em hospital público em cidades do interior que necessita de exame ultrassonográfico para que o médico possa estabelecer um juízo de certeza diagnóstica. Por óbvio, não há a menor condição de realizá-lo. A partir dos elementos de que tens em mãos, o médico comete erro de avaliação diagnóstica e o paciente vem a óbito em razão do tratamento indevido que foi realizado. Para ninguém achar que é um exemplo de livro, vamos a ele. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Paciente diagnosticada com mielite subaguda necrótica, disfunção medular de origem tumoral ou inflamatória, provavelmente decorrente de complicação da doença de lúpus, que resultou em quadro de paraplegia irreversível. Caso difícil levado ao setor de emergência do Hospital Beneficente Santa Luzia, em Capão da Canoa, cuja estrutura precária limitou o avanço da investigação da patologia. Sintomas iniciais compatíveis com virose
que evoluíram para uma perda de sensibilidade nas pernas, indicando problemas no sistema nervoso. Necessidade de remoção para Porto Alegre, onde o diagnóstico definitivo foi obtido através de ressonância magnética e mielograma, exames indisponíveis no hospital requerido, cirurgia de descompressão da medula que não pôde evitar o quadro de paraplegia. Prognóstico evoluiu com rapidez a partir dos sintomas neurológicos, retirando as chances de reversão da lesão medular. Hospital que prestou atendimento dentro daquilo que se mostrou razoável nas condições de trabalho disponíveis aos profissionais. Erro diagnóstico inocorrente. Como se percebe, a responsabilidade civil deve ser analisada sob o seguinte prisma. Naquelas circunstâncias idênticas e com os mesmos meios disponíveis, o médico se desviou de forma grosseira da conduta prevista para aquele caso. Os erros inevitáveis de diagnóstico não dão ensejo à condenação ao pagamento de indenização ao paciente, haja vista excluírem o elemento culpa da responsabilidade civil, do qual tratamos no primeiro vídeo da nossa playlist. Por isso, são considerados excusáveis. Aqui não há que se falar, portanto, em imprudência, negligência ou imperícia. Muitas vezes, as circunstâncias, o estado do paciente e os sintomas inespecíficos não contribuem para um diagnóstico precoce, exato e preciso, não podendo exigir do profissional o impossível. Como tem muito inscrito que não é da área médica e sim do direito, é sempre bom lembrar que existem sintomas inespecíficos, doenças assintomáticas e indícios claros de determinadas doenças que mascaram outra doença mais grave, relatos inexatos dos pacientes, males de evolução rápida que impossibilitam a efetivação de exames complementares. Em alguns casos, o médico se vê obrigado a praticamente tatear em busca da solução. Os tribunais brasileiros têm demonstrado sensibilidade e percepção nesses casos. Tribunal de Justiça de São Paulo, homicídio culposo, inobservância de regra técnica de profissão, erro médico, não cabimento, réu que agiu corretamente dentro das circunstâncias que se faziam presentes, evolução rápida da doença e ausência de sintomas clássicos para fechar o diagnóstico. Absolvição, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. No caso, pelo que se depreende da prova colhida, o atendimento prestado pelas réis diante do quadro sintomático apresentado pelo familiar dos autores ao ser atendido, se deu dentro da conduta médica esperada, não seja possível falar, então, em erro diagnóstico ou alta precoce. Afinal, quando o atendimento pelas réis, as queixas e os achados davam conta da existência de problema cardiológico, não havendo qualquer sintoma sugestivo de tétano. Ademais, ficou demonstrado que houve alteração súbita e imprevisível do quadro clínico do autor em relação àquele apresentado quando do atendimento buscado junto às réis, com as alterações de sintomas, o que explica o posterior levantamento da hipótese diagnóstica de tétano. Logo, sem que haja elementos capazes de revelar de forma minimamente convincente a existência de falha de atendimento alegada e até mesmo do nexo de causalidade entre a morte do familiar dos autores e a conduta médica adotada pelas réis, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é a medida impositiva. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Responsabilidade médica e hospitalar, imputação de diagnóstico tardio, meningite bacteriana, morte, erro médico não configurado, tendo a paciente a um primeiro exame e atendimento apresentado apenas sintomas inespecíficos, quadro que se alterou substancialmente em menos de 24 horas, não há como ser responsabilizado o médico e, por conseguinte, a entidade hospitalar pela ausência precoce de diagnóstico. Doença grave e insidiosa que levou a criança a óbito, constituindo uma fatalidade. Não se impõe a infalibilidade ao médico. O que não se admite são os erros grosseiros decorrentes do descuido da negligência, da afoiteza da imprudência e do desconhecimento da imperícia. Aqui é importante relembrar o que foi
abordado no vídeo sobre as obrigações de meio e de resultado. Em regra, a atividade médica, ainda mais em especial o diagnóstico, é uma obrigação de meio, na qual o profissional se obriga a colocar à disposição e a empregar todo o seu conhecimento e a sua habilidade em busca da cura do paciente, porém, sem se comprometer com ela. Trocando em miúdos, o médico não está obrigado juridicamente a acertar, quer no diagnóstico, quer no tratamento, mas sim empregar toda a diligência e conhecimento padrão que se espera de um profissional da área. Portanto, quando se trata de erro diagnóstico, não cabe o juiz examinar o acerto do diagnóstico em si, mas sim se o médico teve culpa ou não pelo modo que procedeu em sua atividade. Deve-se indagar se o médico recorreu aos meios ao seu alcance para investigar a moléstia ou ainda se em busca da cura da doença diagnosticada foram aplicados todos os remédios e tratamentos indicados pela ciência médica e pela prática. O juiz nunca deve perder de vista de que existem dúvidas científicas com várias alternativas possíveis e variados indícios quanto aos sintomas do paciente. É muito comum que as próprias reclamações do paciente sejam confusas e induzam o profissional ao erro. Claro que isso não significa um salvo-conduto para o médico, pois o paciente é sabidamente leigo em medicina. Por isso, o profissional não deve receber as informações de forma irrestrita. Cabe sempre interpretá-las para descobrir a natureza da doença. Dessa forma, o foco do magistrado deve ser a diligência do profissional e o apuro técnico empregado na atividade. Não há dúvidas de que é um caminho sinuoso. Por isso, o erro diagnóstico, em princípio, é excusável. Como critérios para caracterizar um erro como excusável, pode-se apontar, por exemplo, primeiro, que o mau resultado tenha advindo de conduta do paciente e não do médico. Segundo, que não tenha havido imprudência ou negligência do médico assistente. Terceiro, que o mau resultado tenha sido consequente a um erro diagnóstico possível do ponto de vista estatístico. Quarto, que nesse diagnóstico tenha sido usado meios e métodos habitualmente empregados. Quinto, que o tratamento feito tenha sido habitual para esse diagnóstico. Sexto, que a evolução do caso se tenha processado dentro das expectativas. A responsabilização civil médica cinge-se aos erros evitáveis ou inexcusáveis, provenientes de diagnósticos afoitos, descuidados, sem um respaldo de exames laboratoriais ou por imagem, bem como incondizentes com princípios patogênicos elementares. Em outras palavras, o erro passível de responsabilização é aquele decorrente de carência de preparação técnica e cultural a respeito da evolução médica, bem como da conduta culposa por falta de diligência no exame do paciente, feito de forma apressada e superficial, com o risco de não identificar sintomas relevantes e omitir exames essenciais e indispensáveis. Os nossos tribunais têm dado significativa importância à questão dos exames complementares na avaliação do erro médico. Vamos às decisões. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Indenização, dano moral, erro médico. Clínico que não determinou a realização do exame de biópsia quando lhe foi apresentada a mamografia de sua paciente. Câncer descoberto 2 anos mais tarde por outro profissional. Doença que causou a morte da autora. Verba devida. Tribunal de Justiça de São Paulo. Responsabilidade civil. Erro médico de diagnóstico. Culpa caracterizada, pois o diagnóstico foi feito sem o amparo em elementos concretos seguros. Procedência corretamente decretada. Ação de reparação de danos materiais e morais. Responsabilidade civil. Atendimento no sistema público de saúde. Erro diagnóstico. Paciente que se queixava de fortes dores estomacais decorrentes de gastrite avançada até então desconhecida.
exame laboratorial que concluiu erroneamente pelo diagnóstico de câncer de estômago com metástase para o baço e vesícula biliar. Médicos públicos que optaram por extrair 3 órgãos do autor, estômago, baço e vesícula, sem qualquer exame complementar ou maior diligência. Posterior biópsia realizada nos órgãos concluiu pela ausência de câncer, mas mera gastrite. Situação surreal que merece reparação, pois nitidamente implicou consequências graves e funestas para a vida do autor. Dano moral configurado, indenização 300 salários mínimos. Tribunal de Justiça do Paraná. Erro médico, Estado do Paraná. Idoso, suspeita de fratura no fêmur, consulta realizada em plantão hospitalar, exame radiográfico inconclusivo, médico que além de não solicitar realização de novo exame em hospital de referência na rede pública, dá alta ao paciente com recomendação de posteriormente consultar um médico especialista, ortopedista. Falta da necessária cautela e prudência. Cirurgia realizada com urgência em hospital particular. Ato culposo do médico demonstrado. Dever de indenizar presente. Danos materiais com provação. Reparação por danos morais. Cabimento. Abalo psicológico que supera o mero dissabor da vida em sociedade. Montante razoável. Na conduta diagnóstica será reconhecida a culpa do médico quando o profissional, primeiro, depara-se com sinais evidentes da patologia e não a identifica. Segundo, retarda em demasia o reconhecimento de doença cujos sintomas outro médico, nas mesmas condições, não teria dificuldade em verificar. Terceiro, deixa de utilizar meios auxiliares ao seu alcance para a obtenção da certeza diagnóstica, radiografia, exames de urinas, de sangue, biópsia de tecido, por exemplo. Quarto, minimiza de forma injustificada a gravidade do estado de saúde do paciente. Quinto, e a mais importante de todas, após estabelecer diagnóstico equivocado, continua a ignorar manifestações de enfermidade diversa e não reanalisa a conclusão anterior para alterar de imediato o tratamento prescrito. Apenas para exemplificar melhor, vou trazer mais alguns casos práticos. Tribunal de Justiça do Paraná. Reparação de danos materiais e morais. Pediatra. Prescrição de soro glicosado para criança diabética. Paralisia cerebral. Tetraplegia. Negligência na conduta diagnóstica. Internação e abandono da paciente até o surgimento de sintomas irreversíveis. Culpa demonstrada. Tribunal de Justiça do Paraná. Erro médico, responsabilidade subjetiva dos médicos. Erro de diagnóstico, comprovado pela perícia judicial. Diagnóstico precoce de cisto de ovário não condizente com estado febril e dor abdominal apresentado pela apelada. Hipótese de apendicite não investigada. Agravamento da doença com risco de vida. Imprudência dos médicos caracterizada. Erro grosseiro e inexcusável. Nexo causal entre a conduta dos médicos e o agravamento da doença da apelada configurado. Responsabilidade objetiva do hospital. Médica requerida atendeu a autora, solicitou internamento e procedimento cirúrgico pela instituição hospitalar. Vínculo empregatício de preposição ou subordinação não desconstituído pelo hospital. Dever de indenizar independente de culpa. Essa parte final da ementa do julgado nos remete ao vídeo da semana passada em que eu abordei esse tema. Vou deixar aqui do lado para quem não assistiu. Tribunal de Justiça do Paraná. Erro médico, zelo profissional, gravidez de risco, oligodramia severa, ausência de líquido amniótico na bolsa, feto que fica desprotegido, insuficiência respiratória aguda, cianose, falta de oxigênio, morte da criança logo ao nascer, diagnóstico preciso, retardamento da cesariana,
falta de diligência médica, negligência. Incúria médica no sentido de descuidar de parturiente que apresentava estado crítico, deixando de prever possibilidade de o nascituro vir a óbito, posto que não se via presença do líquido amniótico na bolsa. Não foi por falta de conhecimento que o médico deixou de prestar atendimento adequado à paciente, visto que a ultrassonografia diagnosticou caso de oligodramia severa, observando total ausência de líquido amniótico, sendo este advertido pelo médico que elaborou o laudo para proceder à cirurgia de imediato. Quando o quadro clínico é diagnosticado como crítico, o obstetra e ginecologista jamais poderá agendar cesariana para o dia seguinte, tanto mais tendo ciência de que a paciente já não sente o feto se mexer e se queixa de fortes dores. Como se pode perceber, as atitudes condenadas são aquelas precipitadas ou descuidadas capazes de levar a diagnósticos mal feitos e grosseiramente errados em que há manifesta culpa profissional, os quais implicam a perda da chance de realizar um tratamento com oportunidade de cura. Não tem como fugir. Nada melhor que casos práticos para a correta compreensão do ponto. Vamos lá. Tribunal de Justiça de São Paulo. Responsabilidade civil por erro de diagnóstico e perda de uma chance. Configura negligente a atuação do médico que, ao atender jovem, que para ele se dirige reclamando de dor abdominal e no testículo, não examina a região escrotal e dispensa o paciente após a melhora do quadro doloroso pela aplicação de Buscopan, porque o diagnóstico de cálculo renal aqui chegou pelo equivocado serviço, impediu que se detectasse a torção do cordão espermático, infarto testicular, passível de ser revertido se fosse realizada dentro de 24 horas a distorção. Paciente que 5 dias depois sofre ablação do testículo, dano moral indenizável, embora inalteradas as funções sexuais e reprodutivas pela preservação de um dos testículos, espécie de dano estético e fisiológico. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Hipótese dos autos em que a paciente foi internada no masocômio com dor intensa na parte inferior do abdômen e vômitos, sendo diagnosticado desde a primeira consulta que a paciente sofria de cólicas renais. A paciente recebeu tratamento para cólicas renais por mais aproximadamente 2 dias e meio, internado no hospital sem que houvesse evolução do quadro. A prova evidenciou que a paciente em realidade estava acometida de outro mal, pois apresentava quadro de apendicite aguda que evoluiu para resultado irreversível. Os elementos de prova constante dos autos evidenciam que ocorreu um diagnóstico prematuro e incorreto do quadro clínico da paciente, especialmente porque os sintomas apresentados pela paciente não permitiam que se descartasse a hipótese de apendicite em sua fase inicial, principalmente pela associação da dor abdominal ao aumento da taxa de glóbulos brancos. Os profissionais médicos do hospital, ao fechar o diagnóstico de cólica renal, privaram a paciente falecida de uma maior chance de sobrevivência, pois a hipótese de apendicite aguda foi estabelecida muito tardiamente, quando a paciente já estava com um quadro avançado de apendicite e com infecção generalizada abdominal. Conduta negligente da equipe médica do masocômio que ignorou os métodos científicos que facilitariam a descoberta do diagnóstico cientificamente mais provável, deixando de avaliar a possibilidade de um quadro de apendicite, erro de diagnóstico, aplicação da teoria da chance perdida de sobrevida para deferir a indenização por danos morais à filha e ao esposo da paciente falecida. Enfim, a diligência médica deve ser de acordo com aquela que o caso concreto exige. Nos casos de perigo à vida ou sofrimento intenso, o médico pode tomar medidas urgentes e necessárias, não precisando esperar o resultado dos exames.
desde que apoiado em diagnóstico clínico de probabilidade e na experiência prática, sempre visando a realização de condutas na busca de proteção da vida do paciente. Porém, é sempre preciso ter em mente, se o diagnóstico errado não resultar qualquer dano ao paciente, não haverá o que ser reparado. Como eu frisei nesse vídeo da responsabilidade civil, o dano é elemento nuclear da responsabilidade civil. Sem ele, não há que se falar em indenização. Então, o meu objetivo aqui foi trazer alguns critérios práticos que os nossos tribunais têm utilizado para definir a existência ou não do dever de indenizar o paciente na hipótese de erro diagnóstico. Por fim, é importante relembrar que esse vídeo é educativo e tem apenas o objetivo de levar informação ao médico para que dessa forma se previna contra problemas. Caso surja algum, procure o seu advogado para examinar o seu caso concreto o quanto antes. No direito, prevenir também é o melhor remédio. Se esse conteúdo te auxiliou, deixa seu like, compartilhe com os demais colegas médicos. Você pode estar ajudando alguém a evitar um problema sério. Inscreva-se no canal e clique aqui embaixo no sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Inscreva-se no Instagram, eu aviso lá sempre que eu posto aqui no YouTube. Fique à vontade para deixar nos comentários aqui embaixo a sugestão de novos temas a serem abordados em outros vídeos. Obrigado pela audiência e até a próxima.